hoje sobre heranças culturais africanas. Hoje a gente vai tentar dar uma ideia pra galera de como é que a cultura africana chega ao Brasil, que ainda é vista com muito preconceito e tal. Vamos lá, gente. Opa. 3, 2, 1, claquete. Gravando. Por que, apesar da gente ser um país que deve tanta cultura africana, sabe tão pouco da história desse continente? Você não sabe? Maybe. Então vem comigo, que é tempo de estudar. As pesquisas apontam que os primeiros seres humanos surgiram na África. Os fósseis mais antigos encontrados até hoje de hominídeos datam de mais de 3 milhões de anos atrás e estão nesse continente. Acredita-se que há 200 mil anos atrás, o gênero Homo, ao qual pertencemos, saiu da África para outras partes do mundo, não se sabe exatamente porquê, e as colonizou. A África é um continente enorme, muito grande mesmo, com culturas diversas. Acredita-se que na África se falam de 1.000 a 2.000 idiomas diferentes. Na antiguidade, a África teve reinos poderosos. O mais conhecido deles, o Egito. A civilização egípcia começou a florescer pelo ano 5000 a.C. Lembramos dos egípcios pelas pirâmides. Portanto, eles eram excelentes arquitetos, tinham técnicas agrícolas muito avançadas e faziam a contagem do tempo de maneira primorosa. Vale lembrar também que os egípcios fizeram grandes avanços na medicina. Por quê? Eles faziam uma cerimônia de mumificação. A mumificação era uma maneira de conservar o corpo de quem falecia, para a vida após a morte, que era uma crença egípcia. E isso fez com que eles descobrissem o funcionamento de diversos órgãos e buscassem curas para determinadas doenças. Você lembra das múmias e da maldição das múmias? Entre 1700 a.C. e 350 d.C., surge o reino Kush. Eram comerciantes de ouro, marfim, incenso e outros produtos. Entendi. Temos também o reino de Axum. O reino de Axum surge onde hoje existe o país que conhecemos como Etiópia, lá pelo século I d.C. A partir do século IV da nossa era, eles se tornam cristãos. Sim. Esse reino enriqueceu muito, fazendo o comércio entre o Mar Vermelho e o Rio Nilo. Nas terras que hoje pertencem ao Líbano, surgiu um povo chamado fenício. Quem? Os fenícios eram grandes comerciantes e navegadores na antiguidade. Fundaram colônias em diversas partes do mar Mediterrâneo. Uma dessas colônias foi para o norte da África. Se tornou a cidade de Cartago, lá pelo ano 800 a.C. Os cartagineses se tornaram muito poderosos pelo comércio de metais preciosos, tecidos e alimentos. Tão poderosos que começaram a disputar com a poderosa cidade de Roma o controle do mar Mediterrâneo. Uau! Essa disputa virou guerra, na verdade 3 guerras, chamadas Guerras Púnicas. Cara, eu acho que você vai curtir muito conhecer um pouco mais sobre as Guerras Púnicas. Você vai encontrar a história do general Aníbal, que veio de Cartago, entrou na Europa, atravessou os Alpes com elefante e dominou parte da Península Itálica. É uma história super legal. Isso! Importante que a gente lembre que a partir do século XV, quando os europeus vão intensificar suas relações com os africanos, eles vão em busca de riquezas, mas também em busca de conhecimentos. Um desses conhecimentos era a mineração, que era muito bem feita pelos povos africanos. E a gente não pode esquecer também das técnicas em metalurgia. O trabalho de metais com os africanos era extremamente bem feito. Faziam de estátuas, armamentos e também instrumentos agrícolas. Lacrou. Sobre esse trabalho com metalurgia, nós podemos destacar o uso do bronze e do ferro. Africanos da cidade de Ifé, na atual Nigéria, faziam cabeças humanas em miniatura que, de tão bem feitas, os europeus, de maneira preconceituosa, acreditavam que nem tinham sido os africanos a fazer. Inclusive, as cabeças de Ifé serviram de inspiração para o monumento a Zumbi dos Palmares, que fica no centro do Rio, mais especificamente na Praça 11. Vale lembrar que esse monumento da cidade do Rio de Janeiro muitas vezes é vandalizado.
É costume, no dia 20 de novembro, pessoas fazerem pichações. Que isso? Infelizmente, o preconceito e a intolerância estão também presentes em nosso país. Inacreditável. Técnicas agrícolas e de tecelagem do algodão também interessavam muito aos europeus, pois eram bem feitas em diversos locais da África. A influência africana é muito viva no Brasil. Afinal de contas, muitos africanos foram trazidos para cá entre os séculos 16 e 19 como mão de obra escravizada. Deixaram um pouquinho deles na nossa cultura. Por exemplo, na alimentação, você já experimentou azeite de dendê? E no Brasil temos a forte influência de religiões afro-brasileiras. Um exemplo disso é o candomblé. E no português falado no Brasil, também tem um pouco daquele gingado africano. Palavras como caçula, angu e dengoso vieram de lá. Bom, e não preciso nem falar da música brasileira, né? A influência dos ritmos africanos e de alguns instrumentos, como por exemplo o atabaque. Bom, isso aí é um reflexo dos tempos da escravidão e da colonização. Colocar o africano como inferior, como não civilizado, favorecia o europeu a escravizá-los e também tomar deles suas terras. Infelizmente, isso se repete até os dias de hoje. Galera, chega aí. Você lembra como eu comecei esse programa? E nesse tempo de estudar, a gente viu como a África é um continente rico que tem uma importante história. Tinha tecnologia e poderosos reinos. E que muito do que não conhecemos sobre a África se deve ao preconceito. Galera, a gente se vê numa outra história. Ei, não vai embora não. Eu tenho uma dica de livro pra você. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é Alberto da Costa Silva, autor, e se chama A África Explicada aos Meus Filhos. Show! É um livro muito gostoso, muito fácil de ler. Vale a pena você procurar nas livrarias. Érica, eu falei de múmia. Como é que é mesmo aquela coreografia que tinha a múmia, tinha os monstros? Como é que era isso? Vou te ensinar. É assim, ó. Como é que é isso? Viu? Boa. Ai, meu Deus do céu. E aí ainda vou sacanear vocês, porque na verdade isso é morto vivo, não é múmia, entendeu? A gente vai botar tipo um X na tela assim. Isso não é múmia, isso é... Morto vivo. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo. Valeu!